tema da mensagem de hoje é conquistando o território da minha herança. Preste atenção, que eu poderia colocar apenas essa mensagem como conquistando o território. Por que eu coloco conquistando o território da minha herança? Nós sabemos que, segundo a lei do nosso país e de muitos outros países, como que funciona? Quando você tem uma herança, você assume esta herança logo de cara? Não. Normalmente quando morre o primeiro, a mãe ou o pai, depois morre o segundo, você precisa fazer o quê? Um inventário, não é? Para ver quem são as partes interessadas, se tem mais alguém da família que precisa receber da parte dessa herança, e a partir daí é que você então é abençoado para assumir aquilo que é seu por direito, sim ou não? Uma pessoa que não faz essa situação, segundo a lei pede, que não faz esse inventário, ele continua tendo a herança? Sim, mas ele pode vender, emprestar, alugar ou fazer qualquer coisa? Não. Porque quando você faz parte desse processo, que você faz toda essa documentação para ficar averbado diante do Estado, que você é realmente o dono, é o momento que você toma posse, que você conquista o território que é seu, por sinal. Por que isso? Porque senão seria muito fácil eu dizer assim, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, porque Cristo já fez tudo na cruz, fato que Ele já fez. Mas existem coisas que nós precisamos conquistar, precisamos trazer à existência, precisamos viver o melhor tempo, amém? E trazer a excelência. Preste atenção, amados. Olha o que diz Gênesis capítulo 13, versículo 7. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Preste atenção, amado. Este texto fala exatamente quando Abraão, aquele que carregava a bênção do Senhor, a multiplicação, e a partir dele o teu sobrinho Ló era abençoado. Eles trabalhavam, quem já ouviu falar que alguém cuida de alguns animais de ameia? Já ouviu falar sobre isso? Eu tenho uma fazenda de ameia com alguém. Então aqueles que trabalham com essa expressão de ameia, é mais ou menos assim, aquilo que você cuidar da fazenda, uma parte daquilo que você produziu é seu. Se você tem então, eram os pastores das ovelhas, que tinha tanto Abraão como Ló. Por que eles começaram a brigar? É exatamente por interesse. Aquele animal, explica isso para mim, Ivan. Aqueles animais que estavam crescendo, eles tinham que ter uma participação de um dos pastores. E como a bênção de Deus, ela é sempre abundante, ela é sempre bastante, eles começaram a questionar, e aí? Isso aqui é meu, isso aqui é seu, até o momento que Abraão disse assim, aonde tem bênção de Deus, não pode haver esse tipo de guerra de interesses, porque aonde está a bênção do Senhor, você vai ser abençoado e Deus trará a conquista. Então Abraão chegou para Ló e disse assim, olha Ló, os nossos pastores, os nossos funcionários estão brigando muito, e Deus não está no meio de contenda, vamos fazer o seguinte, nós sabemos que Deus é conosco, escolhe para onde você quer ir. Se você escolher o lado direito, eu vou para o esquerdo. Se você escolher o esquerdo, eu vou para o direito. Escolha. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que naqueles dias, Ló olhou para a situação da terra e viu um lado totalmente obscuro, um lado que não tinha nada que pudesse atraí-lo, era uma terra seca, cheia de montanhas, cheia de areia. Ele falou, mas como que eu vou cuidar das minhas ovelhas nesses lugares? E ele olha para o outro e vê uma campina verde. Então Ló, a Bíblia diz que ele foi levado pela carne, ele foi levado pela alma, ele foi levado por aquilo que seus olhos estavam vendo. Abraão, ele teve essa certeza porque ele tinha o entendimento de que, uma vez que eu estou no Senhor, aonde eu estiver, a bênção de Deus está comigo. Abraão poderia não ter feito isso? Sim, mas existe coisa na nossa vida que para a gente assumir o território da nossa herança, nós precisamos nos prontificar, nós precisamos fazer a nossa parte e caminhar para isso. A Bíblia diz então que Ló olha para as campinas e disse, opa, eu sei que eu tenho a bênção de Deus, mas eu vou fazer isso aqui porque de certa forma aqui é melhor. Abraão não estava preocupado porque ele sabia quem era o Deus que o abençoava.
Uma coisa que nós devemos ter convicção, de quem é que te abençoa, de quem é que atua por você e quem é que te prospera. Essa prosperidade vem do Pai, mas nós precisamos tomar uma posição. Sabe aquelas coisas que você fala assim, então, isso aqui eu não quero mexer? Porque se eu começar a mexer isso aqui na minha família, isso vai dar uma confusão. Então, você está há tantos anos empurrando isso com a barriga. Há tanto tempo, está vendo algumas contendas, ao invés de chegar lá, vai ter uma contenda só, mas pelo menos vai acabar com o negócio. Nós queremos a bênção de Deus no meio de confusão. Nós queremos a bênção de Deus no meio de coisas que não procedem, no meio de tititi, no meio de mágoa. Presta atenção, aonde tem mágoa, Deus não opera. Porque a palavra de Deus diz assim, você tem que liberar, você tem que perdoar. Sabe? Prova aqui no texto de Gênesis que Abraão, em momento algum, estava ofendido, estava machucado. Em algum momento, ele não estava nem um pouco preocupado, porque ele sabia que a bênção de Deus estava com ele. Sabe, irmãos? Existe uma herança que o Senhor reservou para você, e Deus está desafiando você a lutar e a guerrear por essa herança. Muitas pessoas perdem a bênção, porque Deus manda você ir atrás daquilo que é seu por direito, e você está dizendo, não vou fazer nada, está nas mãos de Deus. Nós colocamos na mão de Deus, mas muitas coisas o Senhor quer que você vá à frente, que você vá avante, e que você toma posse e a conquista. Estamos vivendo dias decisivos para este ministério, para este tempo. Deus está nos dando uma igreja de milhares, Deus está nos dando uma igreja de multidões, Deus está nos dando muitas células. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje nós temos que fazer 2 cultos no domingo, principalmente dia de ceia, porque não cabe todo mundo. Agora, dia 10 de dezembro, nós iremos fazer a nossa festa de multiplicação das células. Nós temos uma média de 15 células. Vamos colocar 10 pessoas em cada célula. Nós temos uma média, fora criança, em média de 150 pessoas hoje. Dia 10 de dezembro, em nome de Jesus, vira 300. Nós vamos colocar 300 aonde? Está entendendo? Está entendendo que o problema é maior do que nós imaginamos? E aí nós ficamos recentemente, vamos mudar de prédio, não vamos mudar de prédio, vamos atuar, não vamos. Por que nós ficamos amarrados? Porque não estávamos preparados para isso. Eu quero te dizer que a bênção de Deus já está com você, mas você precisa se preparar, conquistar o território para quando chegar a bênção, saber administrá-la. Você que é líder de célula, talvez você está num lugar, amado, em que ele está pequeno já. Olha que coisa boa, daqui a pouco ele vai ficar menor ainda. Porque Deus vai incomodar, porque vão vir vidas. Sabe quando nós estamos debaixo da bênção? Quando você olha para você e diz assim, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou merecedor, eu não sei nem falar direito, mas o Senhor me escolheu, a unção de Deus veio sobre mim, e aonde você vai as pessoas te seguem, querem estar com você. Abraão sabia muito bem disso, e ele então conquista os seus territórios. E eu quero nesta noite abordar 4 líderes conquistadores de território. O primeiro foi Abraão, segundo Caleb, terceiro Davi e o quarto Josué. Primeiro Abraão, ele decidiu por fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que você não se vê, que você não vê e nem toca. Fé é algo que eu tenho certeza, mas eu não estou conseguindo ver. Fé é algo que eu disse assim, Deus falou comigo, mas eu não vi Deus. Eu senti a tua voz. Você pode duvidar ou você pode acreditar, mas eu estou convicto que foi ele que disse. Isso é fé. Quando o Senhor chama Abraão para sair da terra de Ur dos caldeus, ele manda Abraão tomar uma decisão. Imagine, amado, quando ele chama Abraão, Abraão não era nem um jovenzinho, como Caleb. Abraão não era nem um menino, mas ele era alguém experimentado. Alguém que quando fosse tomar uma decisão, sabe, ele sabia o que estava fazendo. E quando olharam para ele, disse assim, escuta, eu sei que você tem mania de falar com sol, com estrela. A sua família o abordou e disse, como é que você vai para uma terra que você não conhece ninguém? E você vai largar todos os bens que você tem aqui e vai começar do zero em um determinado local, você já não é nenhum menino. Mas ele disse, eu ouvi a voz do Senhor. E por esta obediência, por fé, eu vou. A palavra de Deus diz, amado, que ele vai, e quando ele começa a prosperar, e aí então entra Gênesis 13, que ele começa a prosperar, ele leva consigo o seu sobrinho, e você conhece a história, em que Abraão prosperou muito, e toda a descendência de Abraão não era a descendência da lei, era a descendência da graça, porque Abraão estava antes da lei, antes de Moisés.
Sabe, irmãos, eu quero te dizer que Abraão, ele armou as suas tendas nos carvalhais de Manre, onde estão junto a Hebrom, e Hebrom aponta para Jerusalém. Deus te chama hoje para subir a montanha e dizer: sai do seu marasmo, sai do lugar onde você está, porque a terra que eu tenho te dado é uma terra que emana leite e mel. Imagine que quando, lá mesmo no tempo da lei de Moisés, quando ele envia Josué e Caleb, mais 10 espias, para a terra que emanava leite e mel, eles encontraram lá grandes provisões. E quando eles chegam para Moisés, dizendo assim: Moisés, tudo lá é grande. Moisés para e fala: eu sei que é grande, porque aquilo que Deus coloca a mão é grande, mas tem alguma coisa que também é grande: a luta é grande. Lá é terra de gigante. Eu quero te dizer, irmão, que às vezes nós só achamos que é bênção de Deus quando vem pronto, dentro de uma caixa com laço vermelho em cima, escrito para você. Aí você fala: eita, mas é de Deus. Eu quero te dizer que Deus, quando nos dá uma pedra, Ele nos dá uma pedra bruta, porque Ele quer ver o teu esforço, Ele quer ver que aquilo que você realmente tem projetado para fazer o melhor, e aquilo que você terminou, você disse: isso eu fiz pelo trabalho das minhas mãos e pela bênção do Senhor. É muito bom que tudo fosse fácil. Era muito bom que tudo fosse da era do controle remoto, que você pega, aperta um botão, pronto, chegou a comida. Aperta um botão, pronto, chegou o carro Uber. Aperta um botão, pronto, chegou o elevador da tua casa para te levar para um outro país. Seria tudo muito bom, mas o Senhor diz assim: eu quero fazer você andar. Porque eu não chamei pessoas prostradas, eu chamei pessoas guerreiras. E você vai se levantar, porque eu vou te levantar e colocar na terra que eu prometi como herança. Sabe, irmãos, Abraão em nenhum momento olhou para a geografia física. A visão de Abraão, era revolucionária. Por quê? Porque aponta para os princípios estabelecidos. O que é isso, pastor? Você precisa estabelecer princípio. Aonde que eu quero chegar? Quando eu vou? Onde eu começo? Que hora que eu vou dar o meu primeiro passo? Princípios estabelecidos. Eu estabeleci que a partir desse semestre eu vou prosperar. A partir desse semestre tudo vai andar. A partir desse semestre haverá cura. A partir desse semestre haverá provisão. A partir desse semestre haverá multidão. A partir desse semestre haverá graça de Deus. Eu preciso ter esse princípio. Aonde eu quero chegar? Deus não se agrada de você orar e falar: Senhor, qualquer coisa que o Senhor me der está bom. Deus não é Deus de qualquer coisa. Deus é Deus de grandeza. Então Ele vai dizer: pede o que você quer e eu te darei. Fala o que você quer, sabe? E eu vou te dar, mas como que eu vou dar? Ele diz: aqui está, como Ele disse para Pedro. Pedro não falou: Senhor, se é Tu mesmo, ordene que eu ande sobre as águas. Ele falou: então vem. Não peça nada para Deus, que a resposta é imediata: vem. Mas você quer ficar no barco dormindo. Você quer ficar no barco parado, dizendo: não, o Senhor vai trazer até aqui. Fica esperando. Mas e se eu for e as águas afundarem? Então não peça, não abra a boca para falar besteira. Se você quer um desafio, entra no desafio. Se você quer uma guerra, entra na guerra e fala: eu vou vencer. Nada vai me paralisar, nada vai impedir a obra que Deus tem na minha vida. Todo mundo diz: você não vai conseguir, é loucura, isso não pode acontecer, isso é inexplicável. Então é de Deus, porque Deus é inexplicável. Sabe, meu irmão, a cidade que Deus estabeleceu são cidades fortes, mas não é para covardes, é para guerreiro. Eu quero te dizer que a diferença entre Ló e Abraão é que Ló era almático. Ló escolhia aquilo que seus olhos viam. Ele só enxergava aquilo que estava um palmo da tua mão. Abraão não precisava enxergar, ele era um homem de fé. A Bíblia diz que nos últimos dias o justo viverá pela... O justo é quem? É o mundo? O justo é todo crente? Justo é aquele que sabe que foi justificado pelo sangue de Jesus, que não depende de nós, depende dele, mas que eu preciso estar debaixo do favor. E como que eu consigo o favor de Deus? Isso é muito simples, é uma pergunta muito fácil de se ouvir. Como que eu faço para ficar debaixo do favor de Deus? Quando você realmente se posiciona como filho. Sabe, irmãos, o filho é aquele que fica no sofá dizendo: pai, agora traz para mim um refrigerante. Ele faz isso de vez em quando, mas será que é o tempo inteiro? Ele também não é aquele que vai agradar o pai. Sabe, o pai chega cansado, ele vai lá, tira o tênis. Aqueles pais que gostam de tomar cerveja e gostam de futebol, ele vai lá, abre uma latinha, dá para o pai, porque ele está jogando, ele está assistindo o jogo.
Talvez isso não é nenhum testemunho para ele. Mas ele não está preocupado com o que o pai faz. Ele está preocupado em agradar o pai. Sabe, irmãos, quando nós nos preocupamos em adorar o Senhor, e nisso nós temos atitude de fé, Deus começa a operar. Amém? Abraão trouxe a existência dos territórios. A herança da visão, nossa visão celular, é uma decisão de espírito e não de alma. Porque se você olhar para a alma, você vai dizer, como que eu vou cuidar de pessoas, sendo que eu precisaria de alguém que cuidasse de mim mesmo? Uma coisa que não tem explicação, não é verdade? A gente levanta um líder, como eu tenho um líder aqui jovem, acho que o mais jovem é o Paulo, é isso? Quantos anos você tem, Paulo? 17 anos, olha que bênção. Líder de uma célula. Talvez você olhe para o Paulo, né? O Paulo assim tem um tamanho semelhante ao do pastor, mas ele vai ficar mais alto. Você fala, o que esse menino tem? Talvez ele não tenha entendimento do que eu e você que somos mais velhos tem, mas ele tem uma unção. Eu não sei o porquê, Deus escolheu. E Deus, Ele tem essas loucuras de escolher aquele que não sabe nada para ensinar para o sábio. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Sabe, irmãos? Agora o Paulo, ele poderia simplesmente dizer, não pastor, eu sou muito novo, eu só tenho 17 anos, eu não tenho esse chamado. Mas não, ele foi mais louco do que eu, ele acreditou. Sabe o que é você ter uma família muito bem estabelecida, como Abraão tinha? Abraão sempre foi rico, de família nobre. Ele não precisava sair da terra que ele tinha para conquistar, mas Abraão tinha algo dentro dele. Tudo que eu tenho são herança do meu pai, mas eu quero constituir eu, sabe, para que eu possa deixar para os meus filhos aquilo que eu constituí, aquilo que eu estabeleci. E o Senhor diz, então larga tudo e vai, porque eu sou contigo. Será que você largaria tudo por um chamado do Senhor? Abraão fez isso, então ele conquista o território e tem uma família abençoada, justamente por conta disso, por atitude de fé. Segundo homem foi Caleb, conquistou por perseverança, por ânimo e estratégia. Deixa eu te dizer uma coisa, Caleb foi alguém que recebeu uma promessa do Senhor, amém? E essa promessa se cumpriu quase 80 anos depois, 40 anos depois. Ele recebeu a promessa, ele tinha aproximadamente 40 anos, juntamente com Josué. 40 anos depois, ele com a idade de 80, ele vai ao Senhor e diz assim, Senhor, chegou a hora de eu assumir aquilo que o Senhor me prometeu. Sabe o que Deus tinha prometido para ele? Hebrom. Sabe quem é Hebrom? Hebrom foi o lugar onde se estabeleceu a cidade de Jerusalém. Josué foi aquele que ficou no lugar de Moisés, que conquistou a terra, que foi à frente, mas Caleb foi aquele que estava juntamente com ele. Deixa eu dizer uma coisa, você que foi separado para fazer parte das microcélulas, talvez você está dizendo, meu Deus, como que eu vou liderar? Sabe, é um espaço tão pequeno, como que eu vou fazer? Não se preocupa, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir na tua vida. Aquele que produziu em você esta vontade e aceitou juntamente com o teu líder de te levantar, é porque há uma promessa que ele vai cumprir em vós. Nós não conseguimos explicar, porque as coisas de Deus não se explicam, as coisas de Deus se vive. Milagre não se explica, milagre se vive. Se você tentar explicar como que Deus fez um milagre para chegar até você, você vai se enrolar todo. Simplesmente viva aquilo que Deus projetou para ti. Caleb, ele conquistou o amado por perseverança, porque ele foi um líder conquistador. Desde a saída do Egito, Caleb, que era alguém da tribo de Judá, filho de Jofoné, ele foi um dos 12 homens que o Senhor levantou para espiar a terra. É engraçado que o Senhor disse assim para Moisés, Moisés, eu estou tirando do Egito, você vai tirar todo este povo, eu vou te dar uma terra que emana leite e mel, uma terra próspera, uma terra que tudo que plantar vai dar, uma terra que tem muita água, uma terra que tem de tudo que é bom. Pela rebeldia do povo, eles ficaram 40 anos rodando no deserto, você conhece essa passagem. Aí então, eles chegam diante da terra. O que Moisés faz? Moisés simplesmente fala, povo, vamos assumir a terra? Não, ele poderia conquistar essa terra, porque esta é a herança, não era? Mas o que ele faz? Ele envia 12 espias, vai lá e dá uma olhada como que está, para a gente saber qual a estratégia de avançar. Deixa eu te dizer uma coisa, a promessa está diante de você.
Mas Deus está te enviando como espia, como Josué e Caleb, para você espiar e dizer, é isso mesmo que eu quero. E quando você voltar e disser, Senhor, é isso mesmo que eu quero, Deus vai te colocar no lugar onde você jamais imaginou que chegaria. Sabe, irmãos, havia um discurso de conquista e um discurso de derrota. 12 homens, apenas 2 tinham uma palavra de conquista. 12 homens, homens sábios, homens experimentados. Moisés não mandou qualquer um. Ele mandou 12 homens guerreiros e 12 homens que sabiam do propósito de Deus. 10 volta com um relatório negativo, dizendo, olha, lá é bom, mas lá tem gigante. Eu acho que Deus tem algo melhor para nós. Não acho que é de Deus não. Imagina, quem somos nós para enfrentar aqueles homens? Lá tudo é grande. O cacho de uva é grande, a romã é grande, mas os donos da terra também é grande. Quantas vezes você olha para o problema acreditando que ele é maior do que a tua força? O Senhor te diz, é grande, porque aquilo que você me pediu é algo grandioso. Amém, irmãos? Imagine você que alguém te dá uma mansão. Lá no jardim, você fala, uau, uma mansão nos jardins, glória a Deus. Só que ela está lá 10 anos fechada. Ela tem 10 anos de imposto para pagar. Mas Deus te deu, você fala, está amarrado, tá? Não, dá para mim que eu quero. Pastor, mas eu não vou ter dinheiro. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não te dá nada para você passar vergonha. Você pode não querer ficar com ela, que eu discordo, mas vamos dizer que você fala, não quero ficar. Você sabe pintar? Sei. Não tem dinheiro para contratar um pintor? Compra tinta, vai lá e pinta. Começa a mexer, começa a reformar, começa a tirar os matos que está à frente. A cara dela vai mudar, ela vai ficar com a tua cara. O valor dela também será maior. Se você achar que você não tem padrão para morar neste local, o dia que você falar, eu vou vender e vou para um lugar melhor, aquilo que é dívida, você abate. É como você vender um carro com prestação. Você fala para o cara, é tanto, eu vou pagar a prestação, fico com tanto e você leva o veículo. Não é assim? Mas nós colocamos impedimento. Eles olharam para a terra e falaram, mas lá tem gigante, e daí que tem gigante? E daí que tem problema? É com problema mesmo que o Senhor vai te dar, porque além de você conquistar a terra, o espaço que é seu, você vai fazer isso com ânimo, com perseverança, porque Deus vai te dar estratégia. Sabe, irmão, o que mais tem é crente desanimado. É dizer, não sei, pastor. Você está orando? Eu estou, mas não está adiantando nada. Meu irmão, vai morrer no Brás. Verdade. O que você está precisando é alimento. Coma deste alimento. Vá em frente. Aquele cara que fica em casa dizendo, mas eu não consigo emprego, é porque ele não sai para trabalhar. Porque emprego tem de monte, vai carregar pedra, vai juntar latinha, mas não vai passar fome. Só passa fome quem quer passar. Não é verdade? Aquela irmã que fica em casa reclamando do marido que não tem dinheiro para ela comprar nada. Por que ela não sai da casa e vai lavar roupa, vai fazer coxinha? Vai fazer alguma coisa, mas nós temos mania de reclamar. Aí chega na igreja e fala, Deus me ajuda. Deus fala, vou te ajudar, vou te dar uma porta de emprego. Fala, esse eu não quero. A palavra de Deus é muito clara, aquele que não trabalha também não come. Pastor, mas eu estou na graça então. Essa é a graça do Senhor. Sabe? Ele vai fazer você ser abençoado. Moisés manda lá os 12 espias. Caleb era um dos. Todos voltaram com uma derrota total. Ele e Josué disse assim, nós vamos alcançar. Se Deus nos deu, é grande o problema? É. Só que o nosso Deus é maior. Sabe, irmão, talvez você olhe lá para as suas contas e cada dia tem gente que tem mania de colocar a conta na geladeira. Já viu? Aquela geladeira que tem a água, a luz, você já não vê mais a porta. Você só vê conta. Aí você já começou a ficar com vergonha, pôs do lado, já está de um lado e do outro. Deixa eu te dizer uma coisa. O nosso Deus é Deus o bastante para mudar a sua história. Primeiro, a conta quem fez? Você. E às vezes a gente quer que Deus pague, não, quem vai pagar é você. Ele vai te dar oportunidade, Ele vai abrir a oportunidade. Eu sempre ensino, amado, quando pessoas chegam para mim e falam, pastor, estou passando por um momento difícil, que é muito natural, somente quem é pai de família, acontece isso. Uma das coisas que eu faço, já fiz com alguns irmãos aqui na igreja, irmão, traga suas contas para mim, para me pagar não, para me orar.
Seria bom, né? Se tivesse dinheiro para pagar. E nós oramos, irmãos, não se explica. Em pouco tempo, o irmão vai liquidando 1, 2, 3, 4, 5. Daqui a pouco está em ordem. Mas ele corre o risco de ter de novo todas essas contas de coleção. Se ele então não se posicionar. Deus abre as janelas do céu como fez com Caleb. Sabe? Como deu a Caleb tudo aquilo que precisava dar. Mas Caleb foi alguém que soube aguardar. A Bíblia diz, amado, que Caleb, ele usa 2 palavras que enfatizam o caráter dele. Amém? A primeira palavra é conquistador. Ou seja, possuir no hebraico, que é arash. Possuir no hebraico é yarash, que quer dizer herdar, possuir, apoderar-se e ocupar. Deixa isso no quadro. Por que ele usa esta palavra no termo hebraico? Porque ele diz o seguinte: eu vou viver o yarash, eu vou viver a posse, eu vou herdar, eu vou possuir, eu vou ocupar o lugar. Em nenhum momento ele disse assim: olha, se Deus quiser, sei lá, se for da vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, se você não sabe o que é vontade de Deus. Pastor, eu não sei quando é vontade minha, quando é de Deus. Vamos colocar as 2 coisas numa única coisa. Aquilo que não ofende alguém, que não atrapalha ninguém, que é bênção para você, é vontade de Deus. Ah, mas eu vou orar e estou esperando Deus me dar uma resposta. Às vezes Deus já te deu a resposta e você não percebeu ainda. Se aquilo que você quer, amado, não é roubar de ninguém, não é tirar nada de ninguém, não é prejudicar ninguém, é claro que é vontade de Deus. Se aquilo vai abençoar a tua casa, aquilo vai abençoar a tua terra. Sabe, Caleb sabia disso. Ele diz o yarash, quer dizer que eu vou possuir. Ele não olhou para o gigante, ele olhou para aquilo que ele queria. Sabe, esse verbo ele aparece mais de 250 vezes no Antigo Testamento. A outra palavra foi prevalecer no hebraico, que é yakoi, ou seja, ser capaz, ter poder, ter a capacidade de prevalecer ou ser bem sucedido. Então ele usa 2 palavras, a primeira é yarash, a segunda é yakoi. Esse verbo também, yakoi, aparece 200 vezes no Velho Testamento. Quando ele aparece? Diante do desafio. E vários homens de Deus usaram essa mesma palavra. Sabe, irmãos, o que eu quero herdar, aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer? Você sabia que quando você coloca uma construção, você faz primeiro uma planta dessa construção. E aí você diz, eu quero X quarto, X sala, o tamanho de cada um. Não é? Não é assim que é feito? Não é primeiro colocado num papel, dizendo, Senhor, é isso aqui que eu quero. Somente o cara que é crente diz, Senhor, eu não tenho condição, mas aqui está, e ele começa a fazer. Se ele começar a pensar quanto que ele vai gastar de pedreiro, que o pedreiro tem pedreiro que o dia que ele toma cachaça, ele não vai trabalhar. Que o marceneiro, quando ele resolve te dar o cano, ele pega 200 serviços, seu é o 199. Primeiro ele recebe. A gente sabe desse problema, sim ou não? A gente sabe que o ajudante, tem ajudante que é muito bom, tem pedreiro que é muito bom, tem marceneiro que é muito bom, mas todo mundo sabe que tem as pessoas que são ruins de negócio. Se eu começar a pensar, amado, nós não iremos fazer nada, mas ele coloca no papel, e quando ele começa a projetar, simplesmente acontece. Sabe? Diante da adversidade, Deus quer que você haja com grande êxito. Você líder, você deve ter e manter esta linguagem, uma linguagem de ação, e usar na sua expressão daqui para frente, yarash e yakoi, conquisto, sou vitorioso, tomo posse daquilo que quero. Talvez alguém vai falar para você assim, você disse na tua célula, olha, nós vamos fazer tal coisa, em tal data nós vamos multiplicar com tantas pessoas. Alguém olha e fala assim, mas como que vai acontecer? Não queira explicar. Se eu estou sentindo no meu espírito, Deus vai nos dar. E você pode ter certeza que Deus se alegra com isso. Quando você tem essa ousadia. Amém? Tenha a ousadia de fazer aquilo que é ação. Terceiro homem, Davi. Ele obedeceu e conquistou a sua herança. Sabe, irmãos? Segundo Samuel 2:1 diz assim, passando algum tempo, Davi perguntou ao Senhor, devo ir para as cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou, qual delas? O Senhor respondeu, para Hebrom.
respondeu o Senhor. Então foi Davi para Hebrom com suas mulheres, Ainoá de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou os homens que os acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá, informado de que os habitantes de Gabes, Gileade, tinham sepultado Saul. Amado, pela obediência, Davi se tornou rei da casa de Judá. Preste atenção. Quando ele ora ao Senhor, ele disse assim: Senhor, eu devo sair com a minha família? O Senhor disse sim. Aí ele fala: mas para que cidade que eu vou? Para Judá? O Senhor diz: não, para Hebrom. Hebrom era o lugar onde havia a posse da terra. Era uma montanha que lá na frente se tornou Jerusalém. Hebrom, amado, é o lugar onde o antecessor dele, que era Caleb, assumiu essa terra. E Deus, ele é assim, ele tira de alguém que é ímpio para dar para o justo, mas uma vez que o justo entrou, ninguém mais põe a mão. Eu vejo isso acontecer no meu ministério, exceto uma única vez que não aconteceu. Todos os lugares que eu passei e que nós abrimos, que não era igreja, que abriu igreja, há 20 anos que isso tem acontecido, todos esses lugares continuam igreja até hoje. Exceto um lugar, ali na Dom João VI, onde agora tem uma academia. Por quê? Porque eles se levantaram contra nós, eles se rebeliaram, né? O proprietário lá fez uma sacanagem muito grande, e ele ficou de 3 a 4 anos com aquilo fechado. Deus disse: vai fechar. Por causa de 500 ou era R$1.000 na época, né? Que ele não queria abaixar, nós já tínhamos feito uma reforma inteira, e ele disse que queria abater no final, ele não fez coisa nenhuma. Então ele mexeu com o próprio Deus. E este local não foi mais abençoado, ficou muito tempo fechado. Quando abriu, inaugurou com a Igreja Mundial. A Igreja Mundial ficou ali um tempo, também não deve ter suportado, porque aquele homem é só a graça, que Deus o abençoe. E depois agora, ele tentou abrir lá um restaurante, mataram uma pessoa lá dentro, fecharam tudo, lacraram tudo. Dura coisa é você mexer com o giro de Deus. Não estou desejando praga a ninguém, mas é Deus mesmo que cuida. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que aonde você passou, vai ficar a tua marca. Vai ficar a tua herança. Pastor, mas foram apenas prédios de igreja, então, que foram estabelecidos como reino de Deus. E que o Senhor mantém. Sabe por quê? Porque Deus ama isso. Você herdar a terra da sua herança, trazer a conquista. Há líderes e discípulos que se esquecem da conquista da sua herança, sabe? E não quer depender de ouvir a voz de Deus. Amado, você pode ter a experiência que você tiver, ouça a voz do Senhor, porque é a melhor experiência que você possa ter. Pastor, eu nunca ouvi, então comece a querer ouvir, e quando você se posicionar, Ele falará contigo. Sabe, não se deixa ser direcionado, sabe, por pessoas que paralisam a obra do Senhor e a tua conquista. Davi, ele buscava a direção de Deus, mas ele mostrou uma dependência total de Deus, e não dele mesmo. Davi era um guerreiro, a Bíblia diz que ele nunca perdeu uma guerra, mas toda vez que ele ia para a guerra, ele não era baseado naquilo que ele conhecia ou sabia. Ele tinha experiência na guerra, mas ele dizia: Senhor, me abençoa, porque eu estou indo para mais uma guerra. Uma coisa que nós devemos ser é humilde. Nós não sabemos nada, mas Deus conhece tudo. E quando você entende que tudo foi feito por Ele, para Ele, sem Ele nada do que existe existiria, você começa a ser abençoado. Quero te dizer, amado, que nem eu, nem você, nenhum de nós merecemos nada. Mas não sei explicar. De uma coisa eu sei: Ele nos escolheu. Amém? Ele nos escolheu. De que forma? Ele entendeu que você é alguém que precisa ser abençoado. Davi, ele entendeu que a obediência movia a mão do Senhor a seu favor. Uma vez que eu começo a obedecer, porque eu amo, o favor de Deus vem sobre a minha vida. Existe a obediência por amor e a obediência por pressão. Não, eu só estou obedecendo porque não tem jeito, né? Senão o cara me manda embora. Você é funcionário. Mas tem aquele que obedece por amor. Esse com certeza é honrado. Mesmo que você está obedecendo a alguém que não conhece a Deus, não importa. Deus é o princípio da obediência. E quando você é um ótimo funcionário, eu sempre ensino isso. Se você é lixeiro, seja o melhor lixeiro. Se você é faxineiro, seja o melhor faxineiro. Se você é gerente, seja o melhor gerente. Mostre a graça do Senhor na tua vida. Não faça
pelo dinheiro, não faça apenas por obrigação, faça por amor, porque Deus te colocou ali. Então faça o seu melhor e com certeza Deus te honrará por isso. Ah, mas o meu patrão é um feiticeiro, é um satanista, não importa. Aonde Deus te colocou é aonde você vai ficar e vai prosperar, porque essa é a tua terra. A obediência na vida de um líder, amado, não é opção, é necessidade. Porque nenhum líder conhecerá êxito na visão celular fazendo a sua própria rota. Se você tem um líder na sua célula em que ele contraria a ordem do pastor, ele não é digno de ser respeitado. Amém? Se você tem alguém que ensina que você como filho não deve obedecer seu pai e sua mãe, essa pessoa não deve ser respeitada. Porque o princípio é obedecer pai e mãe. A única coisa que tira a autoridade de pai e mãe é quando isso confronta com a lei de Deus. Amém? Primeiro Deus, depois o homem. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos obedecer. Mas se o meu líder, o pastor manda eu ir por um caminho, toda a célula está indo por um caminho, mas meu líder fala, então nós vamos virar para cá, paralisa e fala, não é isso que nós aprendemos. Sabe por quê, amado? A Bíblia diz assim, quem lhe muito é dado, muito lhe é cobrado. Então quem está direcionando, mas meu pastor está errado, fique em paz, porque Deus vai corrigir ele, porque é dado muito a ele, na mesma proporção é cobrado demais dele. Amém? Então, só se for um débil mental, que faz de qualquer jeito a obra de Deus. Eu não faço isso. E eu sei que você também não vai fazer, porque você não aprendeu esse princípio. Uma coisa que eu faço, e faço com excelência, é obedecer. Eu tenho os meus superiores na vinha, em que, eu já falei sobre isso, em que o meu líder tem idade para ser meu filho. Na verdade, ele é mais novo que meu filho mais velho. E eu não olho para a idade, eu vejo ele como homem de Deus, e eu obedeço a ordem de comando. Sabe por quê? Porque eu me submeti a isso. E se eu me submeto, não importa. Sabe, irmãos? Ah, mas será que em algum momento ele não vai errar? Eu também não posso errar? Você também não pode errar? Então não tem essa de erro. Quando nós erramos, em obediência, Deus faz a gente acertar. Sabe por quê? Miriam passou por isso. A ordem de Deus era que Moisés e tanto o povo da congregação não se misturasse com outros povos. Mas Moisés achou graça numa mulher cuxita. Ué, ele viu lá a mulher, se apaixonou pela negona e falou, é você mesmo. Sabe o que Miriam fez? Como que você é líder e se faz isso, um papel como esse? Ela poderia até negar, ela poderia até confrontar, porque ela é irmã dele. Sabe? Moisés era um dos mais novos. Ela era irmã dele. Em família, não tinha problema nenhum. Mas sabe qual foi o problema dela? Ela saiu anunciando pela congregação que Moisés estava errado. O que aconteceu com Miriam? Ela ficou leprosa. Sabe, irmãos? Espírito de rebelião é fazer vontade não de Deus, e sim de Satanás. Então, o Senhor disse para Davi subir para Hebrom. E Davi obedeceu. E lá em Hebrom ele foi ungido rei. Talvez Davi poderia dizer, Senhor, me mande para Miami. Mande lá para Beverly Hills. Mande para Dubai. Sabe quando Deus te manda para um lugar e você quer ir para outro, como aconteceu com Jonas? Quando Deus te manda para um lugar é porque Ele quer te exaltar. Jonas, ele quase perdeu a exaltação do Senhor. Ele teve que ser engolido por um peixe para chegar na cidade de Nínive. E quando ele chega lá, o Senhor, sabe, honrou a tal ponto que eles imaginavam que ele era um rei, um grande profeta. Ele era um medroso que estava com medo de levar a palavra. Mas Deus vira o cativeiro. Talvez você está dizendo, poxa, mas Deus me mandou para esta célula. Deixa eu te dizer, Deus te mandou para lá porque de lá Ele te fará um líder. De lá Ele te fará alguém que vai fazer as nações acontecerem, as nações ouvirem a palavra do Senhor. Pastor, mas está tão longe, então. Está longe aos seus olhos, mas os olhos de Deus estão a um passo, é o próximo passo que Ele vai dar. Sabe, irmãos, o trono de Davi aconteceu quando ele subiu e ouviu em Hebrom. E sabe o que é mais interessante? Davi disse assim, eu vou levar minhas esposas e toda a minha família. Ele leva com ele também os valentes. Havia os valentes de Davi, como havia os valentes de Gideão, mas Davi leva os seus valentes. Os seus valentes levaram as suas esposas. Deus não exclui família. Se Deus te mandou para um lugar, você pode ter certeza que Ele vai abençoar a tua família. Pastor, mas só eu na minha casa sou crente. Fique em paz. Continue fazendo a obra e ganhando almas, que deixa que Deus vai mandar alguém para ganhar os seus.
Porque Deus não é aquele que junta um e separa outro. Mas minha família é muito endemoniada. Então, mas eles serão santificados. É dos endemoniados que Deus gosta. Tiro por mim, que era endemoniado, e o Senhor me salvou. Não é verdade? Pastor, mas você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe, você não conhece meus irmãos. E eles não conhecem Deus. Porque o dia que eles conhecerem, eles se convertem. De repente não precisa nem do seu testemunho, precisa daquilo que ele já começou a fazer na tua vida. Então simplesmente olhe, sabe? E ele então é ungido em Hebrom como rei de Israel. Hebrom vira Israel. A nossa descendência, amado, se consolidará eternamente naquilo que você conquistar. Talvez, amado, a promessa que Deus tem para nós, como ministério, é Deus levantar aqui na igreja. Eu sou mais profético em dizer que eu enxergo aqui um pastor, uma família de sacerdotes. Deus vai te enviar às nações, aos estados, aos bairros. Talvez eu não esteja vivo para isso, não sei quanto tempo pode demorar. Quero ver logo, claro. Mas pode ser que isso venha acontecer na vida dos meus filhos, dos meus netos. Mas eu tenho que conquistar agora. É agora que eu tenho que conquistar. Eu não tenho que esperar alguma coisa acontecer, eu preciso fazer agora. Sabe, tem pessoas que falam assim, não, mas deixa que Deus use a minha família. Eu já vi mulheres dizer, não, eu não tenho um chamado para ser mulher de pastor, não. Então, você que acha? Porque Deus já te plantou. Ele já começou uma obra, e Ele vai concluí-la. E deixa eu te dizer, mulheres, vocês serão instrumento de Deus, boca de Deus, diante de um império de trevas. Pastor, mas a vinha não levanta a mulher como pastora, mas levanta o marido. Eu quero te dizer que a mulher e o marido é meio a meio. Amém? O marido não lidera uma célula sozinho, não lidera uma igreja sozinha, precisa da esposa. Amém? E um detalhe, quem quer ser pastor e não é casado, a vinha também não levanta. Solteiro, só casado. Então se prepare que você vai casar, ô glória. Amém, irmã, toma posse, aleluia, ô glória. Isso mesmo, sabe por quê? Porque Deus tem propósito em tudo. Ou você acha que Deus chamou simplesmente para ser membro de banco? Sabe? Primeiro que nem banco a gente tem, é cadeira. Então você já não é membro mais de banco. Se for de cadeira, ainda vai. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim, Deus tem propósito na tua vida. Assuma o território ocupado. Quarto homem e último, Gideão e os 300 valentes. Juízes capítulo 6, versículo 1 diz assim, porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Preste atenção. Eu encurtei essa história, que é uma história bastante grande. Mas o quarto homem eu deixei para o final, foi Gideão. Gideão foi um homem, amado, que passou uma das piores crises financeiras, ele e a tua casa. Gideão chegou ao ponto de estar escondendo alimento dentro de casa, porque eles pecaram diante do Senhor na época da lei, eles eram olho por olho, dente por dente, e Israel começou a se afastar do Senhor. Sabe, quando você começa a deixar a tua herança para outro assumir, o outro assume, você pode ter certeza. Deixa uma casa fechada há muito tempo e diz, não, é minha, ninguém vai mexer. Daqui a pouco você vai lá, já tem um povo lá, cuidando para você. Não é verdade? Porque nada é nosso, nós temos que conquistar. E quando conquistamos, nós temos que zelar, temos que cuidar. Ok? E Gideão, então, ele começa a ser bloqueado as suas finanças. Porque tudo que ele colocava, que ele fazia, os midianitas vinham e roubavam. Então, amado, a história de Gideão é uma lição de vida onde nos mostra que a unção de Deus pode fazer na vida daquelas pessoas escolhidas a ser um participante da motivação e da graça de Deus. Sabe? Mas Deus, ele só quer dar escolhendo aqueles que são fracos. Se você vê o texto de Gideão, o anjo aparece para ele, e esse anjo era a figura de Cristo. Amém? Você vai entender o porquê. Porque anjo não aceita oferta e não recebe orações. Só o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que quando o anjo aparece para Gideão, o anjo chega para Gideão, sabe, todo animado, e diz assim, paz seja contigo, ou shalom, varão valoroso.
Gideão olha aquilo e fala: você está falando com quem? Comigo? Tem certeza que eu sou varão valoroso? Eu que vou livrar Israel da mão dos midianitas? Acho que está tendo alguma coisa errada. Porque eu sou o menor da casa de meus pais, eu sou o mais simples, eu não tenho dinheiro, eu sou das tribos, que é a tribo de Manassés, a mais pobre. E como é que você diz que eu vou conseguir fazer alguma coisa? Sabe quando nós dizemos assim: não, nós vamos viver esta vida porque minha família é pobre, meu avô era pobre, eu não tenho herança, eu não tenho nada, a tendência é eu sei isso daqui. Isso é o que as pessoas comuns fazem. Mas as pessoas que deixam de ser comum, que são essas pessoas que foram visitadas pelo Senhor, Deus muda a sua história. Sabe, irmãos, Deus muda a história daquele que quer mudança, daquele que quer transformação, porque a capacitação não vem do homem, a capacitação vem do alto. E é neste texto que nós vemos como era difícil a situação do povo de Israel, um povo que era dominado e oprimido pelos seus inimigos. Quantas pessoas, como eu disse, que está com a sua geladeira forrada de conta, uma decoração que você não queria ter. Quem que não fica chateado com isso? Quem que não fica chateado com o zum, só tem um na família trabalhando e está dizendo que a firma está abrindo a perna, a firma está quebrando. Então você imagina: meu Deus, meu marido vai perder esse emprego, ele já tem uma idade avançada, não tem tanta experiência, como é que vai acontecer? É nesta hora que nós devemos confiar no Senhor. Sabe, irmãos, a palavra diz que durante 7 anos esse povo estava sofrendo na mão dos midianitas, que juntamente com os amalequitas, que era um outro povo do Oriente, arrasava e roubava tudo as colheitas do povo de Deus. E aí, nós devemos aprender também que o motivo era o pecado, era a palavra. Olha lá, Juízes 6:1, mais uma vez: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Deixa aqui, quem que entregou eles na mão dos midianitas por 7 anos? O diabo? Deus. Mas Deus faz isso com a pessoa? Faz. Deus tenta te mostrar um caminho, Ele te direciona para você fazer uma determinada coisa, mas você está no vucu-vucu. Você diz: não, eu quero agora outra coisa, o meu negócio é outro, agora eu não sou mais crente, eu sou vida louca, agora eu quero fazer o que eu quero porque eu estou cansado. Então se prepare para 7 anos ser saqueado, porque infelizmente, amado, muitas pessoas vêm por este momento de dor. Deus não tem prazer na graça de fazer ninguém sofrer, mas aquele que está na graça não cai. Agora aquele que ainda anda debaixo da lei, que não nasceu de novo, esse passa pelo crivo da lei. Amém? Nós estamos num tempo em que nós acreditamos na graça de Deus, e você não vai ser punido por isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa: uma pessoa que conheceu a Cristo, mas tem prazer no pecado, ela não nasceu de novo. Amém? Não nasceu de novo. Ainda há tempo de nascer. Sabe, irmãos, eu conheço pessoas, como hoje eu conversando com uma pessoa, ela disse assim: olha, eu estou com um problema assim, assim, assado, mas eu sei que essa pessoa continua fumando. É crente, vem para a igreja, toma santa ceia. Pastor, não pode? Se a pessoa está no processo de libertação, é uma coisa, mas você que aceitou Jesus, já está na casa de Deus tantos anos e diz que não para de fumar, toma vergonha na sua cara e vá se converter. Não é verdade? Uma coisa é eu não conseguir estar no processo de libertação, outra coisa é eu achar que é assim mesmo, porque eu gosto. Então se Jesus voltar, meu irmão, infelizmente você não tem salvação. Pastor, como você pode dizer que a pessoa não tem salvação? Porque a palavra de Deus diz que aquele que habita no pecado, tem prazer no pecado, não é salvo. E se não é salvo, é condenado. Você está entendendo? O cara que tem a mulher, mas ele antes de se converter, ele tinha mania, sabe, de dar uns pulos fora. E a mulher até sabia, mas a coitada ficava coitando isso. Aí ele se converte e diz: não, mas de vez em quando eu caio. Cuidado. Porque se no passado você faz a mesma coisa no presente, que se diz ser crente, você não nasceu de novo. E a Bíblia diz que Deus tem prazer no justo. O que é o justo? É aquele que tinha um problema, que de vez em quando ele cai por alguma tentação, mas ele não tem prazer nisso, ele se arrepende, ele se ofende, ele chora, dizendo: Senhor, me ajuda, eu não quero mais isso. Mas aquele que diz: não, de vez em quando eu vou dar um pulinho fora, cuidado, porque você não nasceu de novo. Amém? Então por isso que eles ficaram 7 anos. Mas não era um povo de Deus? Era, quando lhe convinha. O que Deus faz? Permite 7 anos de prova, porque a partir daí, Gideão era um deles.
que teve que se posicionar. E aí o Senhor disse assim: eu vejo em você que você tem um coração de adorador. Eu vejo que você tem um coração que luta. Então é em você que eu vou mudar a história. Deixa eu te dizer uma coisa, amado. Talvez você fale: não, mas a minha família é assim. Já viu crente que fala palavrão? Eu acho um absurdo isso, mas fala. Crente que basta ficar nervoso que já xinga o cara de filho da Xuxa, de filho da Hebe. Para não dizer outra coisa, o Peteco que falava isso, né? Então, irmãos, não tem uma boca santa. O que é uma boca santa? Uma boca que não empresta para o diabo para amaldiçoar ninguém. Uma pessoa que não fala palavrão, mas quando você conversa com ela, está sempre falando mal de alguém, está sempre amaldiçoando. Misericórdia. Deixa eu te dizer uma coisa: carregar o nome cristão é fácil, o difícil é ser separado para Deus. Sabe, irmãos, eu preciso olhar para mim e dizer: Senhor, não é eu parar de fazer coisa errada que vai me aproximar de Ti, mas quando eu amo, eu faço porque amo. Amém? Eu me recordo que quando meu filho nasceu, eu devia ter 20, 21 anos, eu fumava, não era crente, e por amor a ele, eu tinha mania de fumar no quarto. Toda vez que ia dormir, acendia o cigarro, né? Fumante normalmente gosta disso, daquele ambiente defumatório, né? E aí eu percebi que os primeiros dias ele dormia no quarto e eu parei de fumar por amor. Tudo bem que lá na frente eu voltei, mas naquela época eu parei. Você não precisa ser crente para amar e por amor se faz determinadas coisas. É engraçado que o Senhor nos amou e nós não queremos abandonar nada, queremos continuar do mesmo jeito. A Bíblia diz: venha do jeito. A Bíblia diz assim: aquele que vier a mim eu não te lançarei fora. Mas Jesus nunca disse: vem e continua do jeito que está. Quando ele falou para aquela mulher adúltera, ele disse para ela o quê? Agora seus pecados são perdoados, ninguém te apedrejou, vai agora e continua pecando. Foi isso que ele disse? Ele disse: vai e não? Pastor, mas você mesmo pregou que o pecado não tem poder sobre a nossa vida. Fato, não tem mesmo. Você está impermeabilizado com o pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se ele vem em você e você se agrada disso, você não nasceu de novo. Amém? A palavra de Deus fala sobre a passagem das virgens, e eu citei isso a semana passada. São as que são salvas e as que não são salvas. Algumas pessoas pensam assim. Deixa eu te dizer uma coisa: infelizmente nem todos serão salvos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino. Pode até entrar no paraíso, mas eu estou aqui lutando para entrar para o reino. Paraíso é muito bom, glória a Deus por isso, mas eu não vou me satisfazer entrar no paraíso, eu quero o reino. Amém, amado? O paraíso é para aquelas pessoas que ainda vão aprender a servir a Deus. O reino é para aqueles que serviram ao Senhor aqui com alegria, e lá terá uma honra diante do Senhor, um tempo de honra, de exaltação. Amém? Você já comeu o pão que o diabo amassou com a bota aqui, servindo a Deus? Para chegar lá você ainda tem que passar por um processo? Não, Deus quer te colocar uma coroa e te dar autoridade. Então depende de você. A Bíblia diz que o exército dos midianitas era um exército muito poderoso. Tinha espada, tinha escudo, tinha lança, tinha milhares de camelos, e eles eram compostos de 135 mil soldados. Olha o que diz Juízes 7,16. Dividiu os 300 homens em 3 companhias de 100. E pôs nas mãos de todos eles trombeta, jarros vazios com tocha dentro. Ele disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. E quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e grite pelo Senhor e por Gideão. Preste atenção, amado, que os inimigos eram 135 mil. Entre eles tinham lança, entre eles tinha espada, entre eles tinham camelos. Na época não tinha cavalo, né? Era mais camelo no deserto. Eles tinham toda uma força bélica para isso, um poder de destruição. E Deus chama Gideão, e a história diz que o Senhor chamou Gideão. Quando chamou Gideão, ele tinha milhares de pessoas. O Senhor disse assim: você não vai vencer a guerra com esse monte de gente, porque não é a quantidade de dinheiro, não é a quantidade de conhecimento, não é a quantidade de sabedoria, não é a quantidade de pessoas que você vai vencer. Você vai vencer porque eu farei você vencer. E a Bíblia diz que o Senhor manda levá-los até uma montanha, e lá o Senhor disse assim: diz para eles, aqueles que têm medo e que se acovardam diante de uma guerra, podem voltar para trás. Metade foi embora. Gideão olhou e falou: meu Deus,
Tinha tanta gente, agora eu tenho metade. E aí mais um pouco, o Senhor então, no final, o Senhor leva eles e diz assim, leva esse povo para tomar água. Eles estavam numa peleja, né, entre estar subindo montanha, descendo montanha, e levou eles a um lugar onde eles tinham que tomar água. O Senhor disse, aquele que abaixar, pegar com a mão a água e trazer até a boca, se separa de um lado. Aquele que ficar como um cão, sabe, que ajoelha e coloca a cara dentro da água e fica lambendo a água, esse se separa do outro. Gideão falou, tudo bem, Deus está mandando. O povo não sabia de nada, ele simplesmente falou, pode tomar água. Era um riacho muito grande, e aí aqueles que Gideão só ficou em pé olhando. E quando ele separa, havia apenas 300 homens. E disse, Deus, nós começamos com um número maior do que os midianitas, em torno de 270 mil, agora só com 300, como é que a gente ganha 300 homens para 135 mil? Essa matemática não existe, esse é o problema. Olha o que Deus falou assim, não, eu vou te dar armas poderosas. Põe no quadro as armas que Deus deu para eles. Uma buzina, um cântaro vazio e uma tocha acesa. Falou, vocês vão vencer um exército inteiro com isso. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Ninguém explica, irmão. Por quê? Porque Deus não quer que você vá para a batalha derramar sangue, Ele já derramou por você. Deus não quer que você vá para a batalha para se ferir, Ele já se feriu por você. Ele diz assim, uma buzina, um chofar, um cântaro que você vai levar e uma tocha acesa. Detalhe, a tocha ia ficar dentro do cântaro vazio. Eita Deus. Irmãos, tem coisas que Deus faz que aos olhos do mundo parece loucura, isso é fato. Mas a Bíblia diz que para aqueles que creem é poder de Deus. Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus, mas nós precisamos ter fé, porque a palavra de Deus diz em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, eu estava muito bem neste caminho, de repente aconteceu tal coisa, eu estou nesse. Antes de murmurar, lembre de Romanos 8. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você ama a Deus? Amo. Então fique em paz, porque este caminho, ainda que pareça ser tão longo, tão difícil, tão espinhoso, Deus está mudando a sua história. Pastor, mas eu fui saqueado, eu fui ofendido, me julgaram, me apontaram, falaram que eu fiz coisa que eu não fiz. Fique em paz, Ele é o Senhor da justiça. Ele sabe o que faz. E será que Deus não permitiu isso para de alguma forma forjar o teu caráter, mudar a tua história? Amado, chegou a hora da batalha e a estratégia de Deus foi cercar o arraial dos inimigos. Imagine, 300 homens escondidos, eles estavam no exército do inimigo, e aí você fica pensando, mas como que eles estavam escondidos à noite, no exército do inimigo, e com as tochas acesas? Não, o Senhor falou, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a tocha, colocar dentro do cântaro vazio, porque esta luz, ela vai se ofuscar. Se fosse alguma coisa semelhante a uma jarra de vidro, quando você coloca uma tocha aqui, essa luz ela vai propagar, não é? Mas um lugar onde era um cântaro, vamos dizer que isso aqui fosse um cântaro, né? Um vaso de barro. Quando você coloca lá dentro, a luz está lá, mas ela não vai propagar. Por quê? Porque o inimigo não precisava ver a luz. A luz só iria ver quando verdadeiramente havia uma ordem de comando. De quem? De Gideão. Gideão disse assim, quando eu der a ordem de comando, vocês vão entrar e vão fazer aquilo que eu ordenar. Olha o que diz Juízes 7:19. Gideão e os 100 homens o acompanharam, chegaram aos poços avançados, acampamento pouco depois da meia-noite. Então era um lugar escuro. Ele pegou 100 homens, eram 300, pega 100 e 200 ficou, né, esperando a ordem. Assim que foram trocadas as sentinelas, tocaram as suas trombetas, quebraram os jarros e tinha nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas, despedaçaram os jarros, e empulhando as tochas como a mão esquerda e a trombeta com a direita gritavam, a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas, 135 mil homens, fugiram correndo e gritando, ah! Sabe o que é isso? 300 homens, desculpa a expressão, meteu terror. 300
300 homens aterrorizaram os 135 mil. Qual era a estratégia? Vocês vão com um cântaro, a tocha dentro do cântaro. Na hora que eu disser, que eu dar a ordem de comando, vocês vão tocar a trombeta, vão tocar a buzina, vão tocar o chofar. Eles vão acordar com este barulho. Deus é aquele que faz as coisas acontecerem num piscar de olhos. E quando eles acordarem, amado, vocês vão quebrar. Sabe o quê? O vaso. Vão quebrar o jarro. Vão quebrar e vão fazer muito barulho. E aí vocês vão tirar essa tocha e levantar. Quando vocês levantarem, o exército inimigo vai ver uma multidão muito grande, porque os anjos do Senhor estavam lá. A Bíblia não diz que eles saíram batendo com tocha na cabeça de ninguém, nem pegou o jarro e quebrou na cabeça de ninguém. Deus é Deus de barulho. Sabe por que nós pentecostais somos barulhentos? Porque essa é a expressão do Espírito Santo. Sabe? Ele disse assim: olha, os seus cântaros estão vazios. Vazio por quê? Porque eles serão cheios da minha graça. O fogo é a presença do Espírito. E quando eles quebraram isso, amado, eles quebraram o principado de Satanás. Imaginem vocês que o arraial ficou vazio, mas eles não levaram as espadas, eles não levaram as lanças, eles não levaram os camelos, eles saíram loucos. Mês passado eu preguei sobre isso. E eu citei que quando algum deles, dos midianitas, teve um sonho, que diz que era um pão que descia do céu, lembra disso? E esse pão rodava, e alguém dizia: esse pão nada mais é do que a espada de Gideão. Quando eles tocaram o chofar, tocaram a trombeta, e clamaram ao Senhor, eles lembraram do sonho, e diz: a espada de Gideão está vindo. Sabe, irmãos, a única coisa que você precisa é falar com Deus. Deixa que Deus faz a obra na tua vida. Amém?